dia novamente, igreja. Dona Mara fez essa leitura para a gente, maravilhosa. Obrigado, Dona Mara, a senhora é uma inspiração para todos nós. Meus irmãos, a gente vai concluir a exposição do livro de Malaquias hoje. E como eu havia comentado, na próxima oportunidade, daqui a 15 dias, farei uma exposição a respeito da mordomia financeira, dentro da visão que nós temos, da visão reformada e da visão que a Igreja Real tem, exatamente para tirar aquela dúvida do mau uso do texto de Malaquias 3, que é usado na maioria das vezes, sem nenhum tipo de escrúpulo e às vezes até extorquindo as pessoas. Mas nós vamos concluir a exposição hoje, começando a nossa leitura no capítulo 3, no verso 13. Capítulo 3, verso 13, nós vamos ler até o final do capítulo 4. Até o versículo 6. Faço a leitura na Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar tanto pelos slides, quanto pela sua Bíblia, pela sua tradução de preferência. Diz assim a palavra do Senhor: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhe deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra. Pedimos, Senhor, a intervenção do teu Espírito Santo para que possamos entender a tua palavra, aplicar a tua palavra aos nossos corações e às nossas vidas, Pai. Que seja, Senhor,
a Tua palavra falando aos corações de cada um dos queridos aqui, Pai. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Queridos, Deus vai fazer justiça naquele grande e temível dia, o chamado Dia do Senhor. Esse é o resumo do texto que nós acabamos de ler. E essas são as últimas palavras que Deus nos fala no Antigo Testamento. A próxima revelação do Senhor será através de João Batista e vai acontecer cerca de 400 anos depois que essas palavras de Malaquias foram registradas. Esse então é o último diálogo que Deus tem com o seu povo através do profeta Malaquias, através de um profeta no Antigo Testamento. E uma vez mais, o povo vai voltar ao assunto da existência do mal. O problema que nós já vimos antes e que se chama teodiceia. Por que Deus permite que o mal exista no mundo? E a pergunta que a maioria do povo está fazendo é: de que adianta servir a Deus? Porque ao observar o seu dia a dia, aquelas pessoas têm a percepção de que aqueles que praticam o mal escapam do castigo, prosperam, enriquecem, enquanto aqueles que temem ao Senhor, que buscam ao Senhor, eles passam por dificuldades. Essa era a conclusão dos israelitas. Mas nesse texto que nós lemos, nesse trecho que nós lemos, o Senhor vai dar a resposta definitiva a esse problema. Na primeira vez que o povo levantou essa pergunta, lá no capítulo 2, do verso 17 até o capítulo 3, no verso 5, o povo já havia trazido esse assunto, e Deus responde, ele dá uma primeira resposta, de que ele mesmo viria a habitar no meio daquele povo, e que ele iria purificar tanto o povo quanto os sacerdotes, para que eles prestassem um culto que fosse agradável, e que ele mesmo, o Senhor, se colocaria contra aqueles do seu próprio povo que praticavam o mal. E nós vimos que essa era uma solução temporária ao problema, e que Deus mais uma vez falaria sobre o assunto e daria uma resposta definitiva. Esta vez. E Deus fala dessa vez do dia que ele preparou. Um dia no qual ele vai resolver esse problema de uma vez por todas. E nesse dia ele vai mostrar que ele faz sim diferença entre aqueles que o servem de coração e aqueles que não o servem. E se você acompanhar no capítulo 3, no verso 13, o Senhor começa aquela declaração de Deus ao povo. E ele fala: vocês disseram palavras duras contra mim. A Almeida 21 vai usar palavras hostis contra mim. Deus estava aborrecido. Deus estava magoado por causa daquilo que o povo vinha dizendo, e essas palavras entristeciam o coração do Senhor. Coração esse de Pai e de Senhor soberano daquele povo. E aí vem então o questionamento do povo no próprio verso 13 do capítulo 3. O povo vai retrucar: o que falamos contra ti?
Eu não sei, meus irmãos, se vocês têm a mesma sensação que eu, mas o que me impressiona, me chama a atenção em todo esse livro do profeta Malaquias, onde você tem esse formato de perguntas e respostas, é o cinismo, é o deboche do povo. Povo esse, povo de Deus. A falta de arrependimento desse povo, a falta de disposição de reconhecer e confessar os seus pecados. Querido, não é errado você perguntar a Deus por que as coisas estão acontecendo de determinada maneira. Isso não é errado, isso não é pecado. O problema é a atitude com que o povo estava fazendo aquilo. Na verdade, aqueles israelitas, eles não queriam uma resposta. Aquele era o tipo de questionamento cínico que servia para tentar esconder a verdadeira situação, o verdadeiro estado do coração deles. A gente vive hoje num momento onde o cristianismo é atacado diariamente, e as pessoas levantam contra o cristianismo, contra Deus, uma série de dificuldades e questionamentos. Mas, na verdade, esses questionamentos não são, na maioria das vezes, dúvidas legítimas. Essas pessoas que fazem isso, elas não estão em busca de uma resposta. É como se elas fizessem essas perguntas tentando criar uma cortina de fumaça, que realmente o objetivo é que não se perceba o que está no coração dessas pessoas. Que o que existe normalmente é um problema moral. As pessoas não querem saber de Deus. Simples assim. E para tentar se justificar de alguma forma, elas começam a levantar questionamentos, criando essa cortina de fumaça para esconder a verdadeira intenção do seu coração. Esse é o caso aqui específico do povo de Israel. Deus havia dito a ele já: olha, façam prova de mim, se convertam a mim, guardem os mandamentos da aliança que eu fiz com vocês, e vocês vão ver que eu vou abençoar vocês. Mas qual é a resposta do povo? Nós já estamos vendo que quem serve ao Senhor vive em dificuldade. A gente já está vendo que os ímpios prosperam, e a gente já está convencido de que, olha, não adianta servir ao Senhor. Eles já têm a resposta pronta. Eles não querem uma resposta de Deus. E ainda assim, no verso 13, eles falam: o que falamos contra ti? Essa tem sido a atitude de muita gente hoje. Diante das exigências que o Evangelho coloca, diante dos desafios que a Bíblia nos faz, para que nós sirvamos a Deus realmente de todo o coração. A reação é sempre questionar. Questionar, questionar, e na maioria das vezes são dúvidas que não são honestas. Por quê? Porque mesmo quando nós esclarecemos essas dúvidas, com base na própria Bíblia, na própria resposta que o próprio livro sagrado nos dá, essas pessoas continuam como? Do mesmo jeito, sem nenhuma mudança, sem nenhum arrependimento. Mais uma vez, não é pecado perguntar, não é pecado ter dúvida.
desde que a gente realmente queira saber a resposta. Por quê? Porque a resposta pode ser dura, querido. A resposta algumas vezes vai confrontar a nossa vida, vai confrontar o nosso viver, a nossa prática. E a gente tem que estar pronto. Se nós fizermos a pergunta, nós temos que estar prontos para ouvir a resposta. Não a resposta que o Beto vai dar, a resposta que o Rodrigo vai dar, a resposta que o Senhor está te dando, através da revelação dele. Um caso bem interessante no Novo Testamento, uma vez os fariseus eles chegam até o Senhor Jesus e mais uma vez fazem uma pergunta a ele. E eles perguntam ao Senhor Jesus: com que autoridade você faz as coisas que você faz? E era exatamente esse mesmo caso. Os fariseus não queriam uma resposta. Eles queriam colocar o Senhor Jesus numa situação, numa saia justa. Eles queriam provocar, eles queriam tentar ao Senhor. Então o Senhor Jesus vai responder com outra pergunta. Está lá registrado em Mateus capítulo 21. Ele fala o seguinte: eu vou fazer uma pergunta, se vocês me responderem, eu respondo com que autoridade eu faço o que eu faço. E ele fala: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E os fariseus começam a conversar entre si, porque eles sabem que se eles disserem que o batismo de João era do céu, então Jesus diria: ué, por que vocês não creram então em João? Porque João falava de mim? Então essa é a autoridade com que eu falo, porque eu fui enviado pelo Pai. Por outro lado, se os fariseus respondessem que o batismo de João era dos homens, eles estavam cercados de uma multidão gigantesca que consideravam João como um profeta. Então eles veem que o tiro saiu pela culatra. E eles respondem: nós não sabemos. E Jesus fala: então eu também não digo com que autoridade eu faço o que eu faço. Ou seja, não havia intenção de se saber a resposta, não era uma dúvida lícita. Era uma pegadinha. Só que o Senhor vê o coração. O Senhor sabia a intenção de cada um daqueles homens. E voltando ao nosso texto, o que nos impressiona é que, apesar do cinismo, do deboche daquele povo, Deus ainda responde. Deus ainda envia o profeta Malaquias, para que aquele profeta, aquele homem trouxesse uma palavra, uma orientação ao povo, uma palavra que, no fim das contas, não foi obedecida. E então vem a resposta do Senhor no verso 14, capítulo 3, verso 14. Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Essas eram aquelas palavras hostis que o Senhor começa falando ali no verso 13, através do profeta. O povo estava dizendo mais uma vez que não valia a pena cultuar ao Senhor e nem guardar a lei do Senhor. Por quê? Por que não valia a pena? Resposta do povo: porque nós continuamos pobres e com problemas. De novo, querido, se você der um pulo rápido no Novo Testamento, você vai ver em vários momentos o Senhor Jesus dizendo: a única coisa que essas pessoas querem são milagres. Eles só me seguem para terem seus problemas resolvidos. E é por isso que você vai ver no Novo Testamento, quando
os discípulos de Jesus perguntam: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? Porque se eu falar claramente, eles vão entender, e entendendo eles vão crer, e crendo eles serão salvos. Havia uma intenção de Jesus em falar da maneira que ele falava. Da mesma forma, o profeta Isaías, quando profetiza, a mesma coisa, que Deus daria ouvidos que não fariam com que as pessoas ouvissem, daria olhos que as pessoas não veriam, porque se elas ouvissem, se elas vissem, elas creriam. Ou seja, havia uma intenção de Deus também, de que algumas pessoas não vissem, não crescem, não ouvissem. Ou seja, o povo continuava dizendo: não vale a pena cultuar ao Senhor, porque eu não tenho meus problemas resolvidos. Olha o verso 15. Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes, também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Novamente o povo questiona a justiça de Deus. Se o Senhor era realmente justo, por que na experiência deles, eles não percebiam essa justiça? Eles estavam questionando o amor de Deus, a fidelidade de Deus quanto às suas promessas. Mas pelo outro lado, olha que interessante, o cinismo do povo de Israel era gigantesco. Por quê? Eles queriam prosperar? Sim, eles queriam prosperar. Mas que tipo de sacrifício eles traziam ao culto? Animais defeituosos, nós já vimos. Eles roubavam o Senhor nos dízimos e nas ofertas, que naquela época, como nós vimos, se tratava como um imposto. Eles abandonavam a esposa, que era a esposa legítima, para se casar com a mulher estrangeira, que Deus havia proibido. Ou seja, você faz tudo errado e vira para o Senhor: ah, Senhor, por que o Senhor não nos abençoa? A atitude do povo retratava o cúmulo do descaramento. E nós vemos hoje, entre aqueles que se chamam evangélicos, o mesmo perigo e a mesma armadilha que o povo de Israel caiu. Por quê? Porque muita gente hoje continua medindo as bênçãos de Deus pela quantidade de bens materiais. Você já deve ter visto nas redes sociais esse comentário de que se Deus medisse as suas bênçãos através de bens materiais, o que teria sido então a respeito da vida do apóstolo Paulo? Se essa é a medida de Deus, Deus odiava o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo recebeu um chamado para ser o 12º apóstolo, depois da morte de Judas Iscariotes. Recebeu um chamado para evangelizar os gentios, para que o evangelho chegasse a nós. O homem que escreveu 2/3 do Novo Testamento. E Deus não se preocupava com ele. Como o Beto bem lembrou agora, nós lemos 2 Coríntios 4, um homem que faz a lista de que, olha, eu passei por naufrágio, por perseguição, por apedrejamento, por chibatadas, por perseguições. Deus devia odiar o apóstolo Paulo. Nós insistimos em medir o amor de Deus pelas bênçãos materiais. E a resposta de Deus, depois de ouvir as palavras hostis do povo,
foi revelar que, olha, eu preparei um dia onde eu vou resolver o problema e onde eu vou julgar a todos. Mas isso não vai acontecer agora. Por enquanto, o povo de Deus vai ter que viver pela fé. Por enquanto, nós vamos ter que conviver com a prosperidade do ímpio. A gente vai precisar conviver com a presença do mal, com aquela aparente falta de castigo para quem faz o que é errado. Por enquanto, a gente vai cultuar ao Senhor pela fé, sem esperar do Senhor qualquer tipo de recompensa, a não ser o privilégio de estar na sua presença e de nós sermos chamados seus filhos. Como se isso já não fosse o suficiente. E é isso que a gente faz hoje. Nós servimos, nós cultuamos a Deus pela fé, mesmo que isso pareça não ter nenhum reflexo no nosso dia a dia. Mesmo que isso pareça não fazer diferença entre nós e aqueles que continuam a zombar do nome de Deus. Nós vivemos na expectativa, nós vivemos olhando para aquele dia, o dia que o Senhor preparou, o dia em que o mundo vai ver que existe sim uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E interessante que naquele dia o Senhor vai poupar aqueles que são dele. Olha os versos 16 e 17. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. E havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. O verso 16 está falando de uma reunião de crentes, uma reunião de pessoas que temiam o nome do Senhor. Ou seja, parece então que nem todo o povo falavam aquelas palavras hostis. Existia um grupo de pessoas que se reunia e que temiam o nome do Senhor. E a palavra diz: o Senhor os escutou com atenção. E o texto também fala que havia um memorial. No original hebraico está rolo de lembrança, escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram, ou, segundo Almeida 21, para os que honravam o seu nome. Você já deve ter feito a ligação, porque a Bíblia chama esse memorial de livro da vida. Nós temos referência dele em Filipenses 4, Apocalipse 3, Apocalipse 17, Apocalipse 20 e Apocalipse 21. Ou seja, Deus tem o registro do nome de todos aqueles que lhe pertencem, do nome daqueles que são os seus eleitos, daquilo que eles falam e daquilo que são as suas obras. E ele se refere ao seu povo como minha propriedade peculiar, está no verso 17, ou minha propriedade exclusiva em algumas outras traduções. E ele diz que ele poupará essas pessoas no dia do grande juízo.
E no final do verso 17 o texto continua: eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. E na cultura do Oriente Médio, os filhos serviam aos seus pais. E era interessante porque esses filhos que serviam aos seus pais, eles tinham como se fossem privilégios, regalias. Eles eram poupados de determinados serviços que outros servos faziam. Você pode se lembrar bem do episódio que o Senhor Jesus nos conta da parábola do filho pródigo, onde você vê que os filhos serviam ao pai até que o filho mais novo se rebela. Mas o que vai acontecer com os ímpios? Verso 18: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4, verso 1: pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Malaquias, no capítulo 3, no verso 15, o povo havia dito que eles consideravam felizes os soberbos. Por quê? Porque eles praticavam o mal e saíam ilesos, saíam sem nenhum tipo de castigo. E a resposta no capítulo 4, no verso 1, é que todos os soberbos e todos os que cometem qualquer tipo de maldade serão queimados como palha. Os perversos que hoje prosperam, os ímpios, os corruptos, os que desobedecem ao Senhor, aqueles que oprimem os indefesos, os imorais, todos eles servirão de combustível para um fogo que vai arder e consumi-los eternamente. Capítulo 4, versos 2 e 3: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poxa, Rodrigo, mas esse texto é forte, isso está me parecendo com vingança. Isso é correto? E nós já comentamos em outras oportunidades, sim, meu amado, é lícito. É lícito clamar ao Senhor pela sua justiça. Em especial quando nós estamos falando de pessoas que se levantaram contra o Senhor. Pessoas que mataram crentes. Pessoas que perseguiram a igreja, pessoas que desonraram o nome de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, citando o texto de Deuteronômio 32, o apóstolo fala: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Nós desejarmos vingança é pecado. Nós clamarmos ao Senhor que Ele vingue o seu povo, não é que Ele vingue aquela pessoa que pisou no meu pé, que Ele vingue o seu povo, o povo que foi atacado, morto, perseguido. Isso é correto. Ou seja, nós devemos aguardar aquele dia, o dia onde nós vamos participar também, junto com o Senhor, do juízo contra os perversos. Nós vamos participar, sim.
O mesmo apóstolo Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, os santos hão de julgar o mundo. Então nós vamos participar, exatamente como Malaquias coloca, de que os ímpios serão queimados e se farão cinza debaixo dos pés dos eleitos. Como que então nós nos preparamos para o dia do Senhor? O que é que nós devemos fazer enquanto aguardamos esse dia? Os versículos finais de Malaquias vão nos dar a resposta. Capítulo 4, verso 4. Devemos primeiro nos lembrar da lei de Moisés. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Ah, Rodrigo, eu vivo no tempo da graça, eu estou no Novo Testamento, somos nova aliança. Por que eu tenho que me lembrar da lei de Moisés? Porque a lei moral do Senhor, o decálogo, os 10 mandamentos, continuam vivos e atuais hoje. A lei cerimonial passou. Não precisamos mais de sacrifícios, não precisamos mais ir ao templo em Jerusalém, não precisamos de um sacerdote, não precisamos da circuncisão, mas a lei moral continua. Ou seja, em outras palavras, Malaquias está dizendo para a gente, olha, Deus diz para a gente através do profeta, lembrem-se da aliança, do compromisso que vocês assumiram comigo, porque Ele não se esquece do compromisso que Ele assumiu com o seu povo. Compromisso esse que foi selado, não no sangue dos animais, foi selado no sangue do seu Filho. Porque lá na lei de Moisés, o sangue dos animais apontava para o sangue de Cristo que seria derramado na cruz. Segunda coisa que a gente precisa se lembrar quando nós esperamos aquele grande dia, versos 5 e 6, devemos nos lembrar que nós temos uma promessa. O texto diz, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Ou seja, nós temos a promessa de que Deus enviaria o profeta Elias antes desse dia do Senhor. E Elias é considerado o profeta mais poderoso do Antigo Testamento. Ele é tido como o representante de todos os profetas. E por que isso? Porque Elias foi o profeta que lutou contra o chamado culto a Baal. E isso aconteceu no período dos reis em Israel. E foi justamente Elias quem restaura o culto ao Senhor. Você deve se lembrar de Elias falando contra os sacerdotes de Baal. Clame mais alto. Baal deve estar dormindo. Vamos lá, vamos insistir. E eles zombavam dos profetas de Baal. Elias é o símbolo da purificação do culto, o símbolo do zelo, do cuidado pela verdadeira fé. E é justamente Elias quem não experimentou a morte. Elias sobe aos céus através de um redemoinho. Está lá descrito no segundo livro dos Reis, no capítulo 2.
Esse dia do Senhor, meu querido, ele já começou com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos vivendo o dia do Senhor, onde o Senhor está primeiro chamando um povo para Ele, separando um povo para Ele e reservando os ímpios para o dia do juízo. E esse dia do Senhor, ele vai terminar com aquilo que a Bíblia nos fala, dia do juízo final, onde o Senhor realmente vai fazer a diferença entre aqueles que o adoram, o servem, e aqueles que são ímpios. João Batista é o Elias que já veio. E como nós sabemos isso? Porque o próprio Senhor Jesus nos diz, Mateus capítulo 17, sim, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. João veio pregando a mensagem de conversão dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais, ou seja, João pregava a união do povo de Deus. João pregava o arrependimento, o perdão dos pecados. Nós que somos igreja, então, devemos ser como uma família unida, em que pais e filhos se amam, se compreendem e participam da mesma fé. Elias já veio para preparar a vinda do dia do Senhor. O Senhor já veio no seu dia. O Senhor pisou aqui o nosso chão. O Senhor respirou do nosso ar. O Senhor bebeu da nossa água. Ele comeu da nossa comida. E mais importante, Ele morreu a nossa morte. E Ele ressuscitou. E agora Ele está aguardando aquele grande dia onde Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. E que aplicações nós temos aqui nesse texto? Primeiro, a gente tem a resposta do Senhor Deus àquele questionamento: vale a pena servir a Deus? E a resposta nós já vimos. Em 2 oportunidades a resposta é única. Sim, vale a pena. Só que não há nenhum tipo de recompensa agora. Por quê? Porque aqui nesse mundo nós estamos sujeitos a todo tipo de luta, todo tipo de problema, de dificuldade, como qualquer outra pessoa. Nesse mundo nós estamos sujeitos a ver os ímpios prosperarem. Nesse mundo nós estamos sujeitos a ver aqueles que praticam o mal não serem punidos. Mas Deus reservou um dia em que haverá esse ajuste de contas. E o texto nos ensinou que esse dia vem como fornalha, como fogo ardente, símbolo da ira do Senhor, símbolo do castigo de Deus. O dia em que o Senhor destruirá os ímpios, os perversos, e vai aplicar finalmente o castigo que eles merecem. E nesse dia Ele vai mostrar mais uma vez que Ele nos ama. Por quê? Porque nós não seremos incluídos nesse juízo, seremos separados como um tesouro especial, porque Ele tem um memorial diante dEle, em que estão registrados os nomes daqueles que pertencem ao Senhor, dos eleitos, por quem Cristo morreu, aqueles que o Senhor purificou com o seu sangue. Desde a primeira exposição que nós fizemos nesse livro do profeta Malaquias, nós viemos lembrando: não devemos medir o amor de Deus por aquilo que nós temos aqui nesse mundo.
Nesse mundo nós somos peregrinos. Nós devemos medir o amor de Deus pelo fato de que Ele nos amou. E lá no capítulo 1 de Malaquias nós aprendemos como que Ele nos amou. Ele nos predestinou e nos escolheu. Se você ainda tem alguma dúvida no seu coração, mais um sinal é que de alguma forma Deus te trouxe aqui e você está ouvindo a pregação do Evangelho dele. Mais uma vez está sendo dada a chance de você se arrepender, de você pedir perdão pelos teus erros, pelos teus pecados. Ou seja, meu irmão, minha irmã, a nossa felicidade, ela é futura. A nossa promessa é futura. Por isso a gente tem que sempre se lembrar que nós somos peregrinos nesse mundo. Peregrinos que olham para a cidade celestial. Você já leu o livro de John Bunyan, O Peregrino? Se não leu, leia. Se você quiser uma maneira mais bonitinha, vá no YouTube e assista o filme, é gratuito. Tem para as crianças, tem para uma mensagem um pouco mais infantil e tem uma mensagem um pouco mais bíblica, criada em diferentes desenhos animados. Lembrando que John Bunyan escreveu aquele livro preso dentro de uma cela. Nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos, essa não é a nossa casa. Não se sinta à vontade demais aqui. Se você está muito à vontade aqui, meu irmão, minha irmã, você está errado. Você está errado. Aqui não é a sua casa. Não se acostuma com isso daqui. O tempo inteiro nós temos pregado: não olhem para o mundo. Não aceitem aquilo que o mundo tem colocado como algo bonitinho. Porque não é. Essa é a resposta que Deus dá ao problema do mal no livro de Malaquias. Tendo em mente isso tudo que nós aprendemos aqui nessa exposição de Malaquias, a minha oração é que o culto possa ter um novo sentido na sua vida, na minha vida. Que nós nunca vejamos o culto como uma obrigação pesada, mas um privilégio. A chance que nós temos de chegar à presença do Senhor, de celebrarmos a aliança que nós temos com Ele, enquanto nós aguardamos o dia em que Ele voltará. E que vai ficar clara a diferença do joio e do trigo, de quem o serve e de quem não o serve. E é isso, querido, que nós vamos fazer agora na celebração da ceia do Senhor. Nós vamos, com alegria, celebrar a aliança que o Senhor fez com cada um de nós. E nós vamos celebrar com alegria, porque nós fomos lavados no sangue do Cordeiro. Nós tivemos os nossos pecados perdoados. Novamente, nós temos paz com Deus. Novamente, nós fomos habilitados a viver a vida eterna, a eternidade ao lado dele. Vamos orar novamente e depois nós vamos
proceder com a ceia. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela Tua aliança conosco. Te agradecemos, Pai, pela eleição, porque o Senhor nos chamou, nos predestinou, porque ao ouvirmos ao Teu Evangelho, o Teu Santo Espírito produziu mudança no nosso coração. Nós fomos trazidos da morte para a vida. As escamas dos nossos olhos foram retiradas, nossos ouvidos foram destampados e nós finalmente entendemos o Teu chamado, a Tua beleza, aquilo que o Novo Testamento chama do Teu mistério, o sacrifício do Teu Filho em favor de todos aqueles que o Senhor entregou a Ele. Nós te agradecemos, Pai. Sabemos que nós não merecemos, nós não somos dignos disso. Sabemos que nós merecemos, Pai, o castigo eterno, mas o Senhor, na sua graça e no seu amor, nos chamou. E da mesma forma, o Senhor nos comissionou, nos equipou com a sua mensagem, o seu Evangelho. E falou que a cada um de nós, que nós fôssemos adiante, que nós abríssemos a nossa boca e nós falássemos dessa mensagem maravilhosa. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. O Senhor não nos prometeu vida fácil, nem problemas resolvidos. Muito pelo contrário, o Senhor nos avisou que teríamos dificuldades nesse mundo. Seríamos perseguidos simplesmente pelo fato de crer no Seu nome. Mas o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, as Suas promessas são preciosas. Ainda que algumas pessoas tenham medo da morte, a Tua palavra nos fala o que a morte pode fazer, o que o homem pode fazer com cada um de nós. O Senhor é soberano, o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Sim, somos responsáveis ainda, precisamos levantar, acordar de manhã e trabalhar, cumprir com as nossas obrigações. Mas o Senhor é soberano. Sabemos que a Tua vontade é que prevalecerá até o fim. Pedimos que o Senhor toque os nossos corações, que tenhamos um momento de arrependimento, de pedido de perdão, de reflexão no nosso coração, para que possamos participar da mesa do Senhor de maneira digna. E nós te agradecemos, Pai, por tão grande privilégio. E nós fazemos essa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.